Vamos lá, graça e paz, irmãos. A gente está trabalhando Cristo. Hoje é o capítulo 2. Mas antes da gente começar, nós iremos chamar o nosso vice-modelador, irmão Clésia, a fazer uma oração. Pode também fazer algum comentário. Boa tarde a todos. Está alto aqui, viu? Baixa um pouquinho. Mas é muito bom estar aqui, né? Eu acho que esse tema é um tema muito bom. Nós viemos anteriormente, aí, há uns anos atrás, trabalhando Cristo sim, religiosidade não. Hoje, Cristo sim, igreja sim. As pessoas têm andado assim, muitas vezes, desigrejadas, né? E esse tema eu acho muito bom para a gente se despertar. Não só a gente também, né? Que muitas vezes muitos estão na igreja, mas não participam de nada, né? Mas quando você faz parte do corpo de Cristo, tem que participar também, né? Não é só estar na igreja em si, mas tem que também trabalhar para Deus. Vamos orar. Nós queremos, Senhor, primeiro te agradecer por essa oportunidade de aprender da tua palavra. Então, Senhor, que o Senhor Espírito Santo faça com que nós compreendamos a tua palavra e possamos viver ela. E assim, meu Pai, usa também os professores que aqui vão estar, que tudo venha a ser, meu Pai, de acordo com a tua vontade e que seja para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, meus irmãos. Nosso tema de hoje é você sabe o significado de eclesiologia, né? Vocês vão saber daqui a pouquinho, né? A gente, como o Cleberson falou no início, nosso estudo, né, desse livro é Cristo sim, Igreja sim. A gente vai entender um pouco na história de hoje o que é igreja, né? A gente percebe que no contexto da Bíblia, né, ela vem mencionada de várias formas, né? E a gente compreende igreja de um jeito, mas que na profundidade a gente sabe que é outro, né? Então a gente vai entender quais são as formas que elas foram faladas, né, na Bíblia, e a cada forma, a que tipo de coisa, não é isso, Luciana? Ela foi mencionada. Igreja como um templo, igreja como reunião de pessoas e igreja como sendo nós mesmos, né? Então a gente vai ver hoje um pouco desse abrangente, né, do que é ser igreja. E quando a gente aprende, vamos juntos, quando que a gente vai ler, a gente vai pedir opinião também, para a gente poder, perguntas no caso, para que a gente possa, à luz da palavra, responder. A gente primeiro também precisa entender que Cristo ele não morreu por um prédio, ele não morreu por um espaço, né? Ele morreu pela igreja, e a igreja somos nós, né? Sou eu, né? Então, e juntos, né, vamos esse corpo, né, cada um tendo uma parte. Então, a gente vai aprender hoje o que é essa eclesiologia, de que forma ela era vista antes, como Cristiane falou em relação à própria reunião, né, um ajuntamento de pessoas. O que é dentro, é fora, é sair para fora, é estar aqui dentro, é ser eu, é ser aparelho. Vou para a igreja, a gente vai imaginar isso, né? Mas o cuidado comigo. Então, é Cristo sim, igreja sim. O primeiro, o que é eclesiologia? Toda vez que a gente estuda biologia, a gente fala assim, né? É geografia. Todas as palavras têm assim, logia vem de logos vem de estudo, né? Então, estudo de quê? Então, o que vem a ser essa eclesio? O que vem a ser? E é essa parte que a gente vai trazer, porque a eclésia, ela vem para a gente como igreja. Então, a eclesiologia traz para a gente que é o estudo da igreja. Então, como essa igreja foi formada? A igreja aparece quando na Bíblia? Ela é mencionada no Novo Testamento? Ela era mencionada no Velho Testamento? A igreja, como a gente vê hoje, ou era só uma reunião de pessoas que se reuniam naquele espaço e ali já era uma igreja? Ou será que eu não preciso frequentar? Será que eu não preciso estar junto? Será que eu tenho que estar caminhando sozinha? Então, eclesiologia, porque o texto está ali, que é o estudo da igreja, né? E que muitos confundem a igreja com o templo. Muitas pessoas pensam só isso, que a igreja é o templo.
E Jesus, ele vem buscar a sua noiva, ele vem buscar a igreja. Mas ele não vem buscar as paredes. Ele vem buscar, ele vem te buscar, ele vem buscar cada um de nós. Por isso que nós temos que permanecer nele, porque ele é a árvore. Nós precisamos permanecer nele, dia após dia. Então, a gente não pode confundir igreja com templo. A Bíblia apresenta a igreja como corpo vivo, que somos nós, né? Nós somos um corpo vivo e precisamos exercer e fazer esse papel de igreja, papel de caminhar com o Senhor, de estar buscando sempre Ele, de caminhar com Ele, de mostrar às pessoas também como viver na presença de Deus. O vocábulo igreja é a tradução para o português, a palavra grega, que é eclésia. Ela aparece 119 vezes no Novo Testamento. E o seu significado, porém, não é sempre da mesma forma. O fato se deve de duas formas históricas. A igreja ela foi está sendo dividida em duas partes, a eclesia. Tem a parte da Grécia, né, do grego, e tem a parte helenista. O emprego grego do termo foi assembleia. Então, as pessoas elas se reuniam, né, em uma assembleia para poder decidir, para poder analisar os comportamentos, criar as próprias doutrinas. Então, na Grécia, era visto dessa forma. Uma assembleia, o grupo, os membros são pessoas que possuíam certas qualificações, havia certa forma de organização, como existe hoje, mas não era dessa forma. Mas a igreja não tem uma organização? Pronto, a parte grega também tinha. Os seus processos eram democráticos, existe a CCP, a votação, a eleição. Cada assembleia era autônoma. Então, isso já acontecia no Velho Testamento, na parte da Grécia, do Novo Testamento. A diferença do grego, a diferença é que não via o ser humano como a igreja. A igreja, para ele, era essa assembleia. Era uma reunião de pessoas que estavam ali para decidir, né, de maneira democrática. Com fins jurídicos, né? Muitas vezes, essa reunião tinha um fim jurídico, né, para resolver algo. Então, se convocava, né, essa assembleia, que é a eclésia, né, que é chamado, no grego, ele significa chamado, né, isso, chamado para fora, onde as pessoas recebiam esse chamado e se reuniam em determinado local e ali para resolver algo. A gente vê muito isso na Bíblia, quando se reuniam na congregação, né, para poder definir algo. Ia lá junto perante ao líder, você vê isso quando faziam com Moisés, para Moisés resolver algo, né, que ele tinha que acontecer no meio do povo, e aí o povo se reunia junto com Moisés, ia lá para Moisés resolver. Ali era uma assembleia nesse significado, né? Moisés, quando traz as leis, né, e aí essas leis vão ser ditas para o pessoal ali, é uma assembleia dessa forma, vista dessa forma, que se reuniu o povo e ali ele falou e disse todas as leis que Deus queria. Muitas das vezes, essas assembleias feitas pelos judeus, né, eram vistas com fins de resolver algo. A gente tem também na história, né, dos reis, e Saul fazia muito isso, e também Davi fazia muito isso, onde tinha algum problema, chegava-se até o rei, fazia uma assembleia, era ou não era? E nessa assembleia se resolvia algo ali jurídico, né? Alguém fez errado com alguém, aí ia lá, levava a minha reclamação para o rei ou para o juiz que estava ali, né, diante de Deus para julgar. E aí, nessa assembleia, né, que era vista lá, tinha os anciões, onde eles diziam a favor ou contra a pessoa. Então, é uma das formas que era vista essa eclésia, né? Que a gente hoje tem um outro olhar. Então, a gente não pode ver a igreja nesse sentido, né? Porque nesse sentido foi algo que se passou. Então, quando a gente começa a estudar a história da igreja, a gente percebe que algo começou assim nesse sentido, mas que hoje, depois
daquilo que Deus realmente veio trazer, do sentido de igreja, não é isso. Né? Então, aquilo ali para a gente hoje seria uma reunião, e não uma eclésia em si. Em Atos 19, 32 tem: uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Porque só quando chegavam nessa assembleia é que ele sabia do que estava se tratando. Né? Era um chamado para fora, um chamado para se reunir, mas sobre o quê? Então, a palavra ecosiologia, ela tem isso, que hoje é o estudo da igreja, mas que ela não era vista dessa forma antes. Era vista como uma assembleia. Né? Essa eclesia, que é a igreja, era tido como uma assembleia na qual as pessoas se reuniam, como o Cristiane falou. Davi reunia o povo para decidir, Saul reunia também, e que essa reunião, como está aqui em Atos 19, 32, nem sempre as pessoas sabiam o que estavam fazendo ali, ou o que iriam decidir naquele local. Em hebraico, o significado é cal, né? Carral, sei lá. É carral. Se fosse em inglês, quem sabe carral, falar em hebraico é Q-A-H-A-L. Pastor Arno não está aqui, Não vai tá ser aqui. cal. Quando ele chegar, ele vai dizer o nome correto. Se ele quiser, que está aí assistindo, quiser botar aí para cair aqui e falar para a gente. Não, falei Está brincando. gravando ou está... Grava essa parte, não. Ah, pronto. Então fica não, para a né? próxima. Pelo amor de Deus. Né? Então, não. no sentido hebraico, no grego, é eclésia. No hebraico, o mesmo sentido da palavra é o qual, né? Que também é uma reunião de pessoas, né? Ligado isso ao Antigo Testamento. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escrita com o dedo de Deus. Nela estava escrito, conforme a todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, do meio do fogo, no dia da assembleia. As pessoas estavam reunidas, ouvindo, e tinham que tomar alguma decisão ou comentar o que foi decidido. Para ele já era uma assembleia, já era uma eclésia. Então, o que Cleberson leu foi. Não foi o versículo que estava aqui já separado. Assim, ele já foi mais profundo. Entendeu? Se o escritor tivesse perto dele, tinha botado essa também. Então, em relação ao hebraico, né, a palavra eclésia foi usada na tradução no Velho Testamento para o grego. A tradução chamada a Septuaginta. Septuaginta teve grande influência entre os primeiros crentes. Era a sua Bíblia. A Septuaginta emprega a palavra grega eclésia para traduzir o vocabulário hebraico, que é esse Q-A-H-A-L. Deste feito, o termo eclésia aparece mais de 95 vezes no Velho Testamento. O conceito básico de carral é a congregação ou ajuntamento. Entretanto, nota-se variação de sentidos no emprego do termo. Ele é encontrado de forma religiosa, ele é encontrado também em forma específica para uma reunião. Né? Então, cada dessas 95 vezes, ele não é empregado todas as vezes na Bíblia em uma única forma. Ele é encontrado de várias formas. A significação predominante do uso é com referência ao ajuntamento solene de todo o povo de Israel perante o Senhor. O termo 77 vezes se refere ao ajuntamento de Israel como nação. Possui a significação de todo Israel no sentido genérico, 7 vezes no Velho Testamento. Embora empregado no sentido amplo, sua aplicação pode ou não ser local. 3 fatos são importantes quanto ao vocabulário de Carral para a nossa igreja, para o nosso estudo da igreja. A Assembleia de Israel, como processão peculiar do Senhor, foi contemplada como ideal para, mas sempre conservando
o seu aspecto literal numa reunião verdadeira do povo. A assembleia carral nunca é contemplada como fato espiritual independente de suas limitações temporais e espaciais. O termo veio a significar, especialmente no período interbíblico, o ajuntamento local para fins de adoração. Ou seja, não era utilizado como uma forma de vamos estar reunidos para adoração, vamos estar reunidos para falar sobre Deus, mas sim, estamos reunidos para resolver algo. O povo estaria reunido nessa forma, em forma de assembleia. Mas era um ajuntamento de pessoas. A gente tem também, no Novo Testamento, né, a eclésia, ela vista como uma igreja, né, como uma comunidade local. E aí está em 1 Coríntios 1, versículo 2. Quem pode ler? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aí a igreja, a eclésia, né, é vista como uma comunidade local. A igreja de Coríntios, né? Aí tem a igreja, que você vê lá as cartas de Paulo referindo-se a cada local lá que a pessoa, a comunidade se ajuntava. Então, tem a igreja de Coríntios, a igreja de Tessalonicenses, a igreja de Efésios, né? Então, são uma comunidade no qual se reunia, né, para adorar a Deus, também era visto como a igreja. Não o templo, você vê que ele não fala o templo de Coríntios, não fala a igreja de Coríntios. Então, quando ele fala esse termo, a igreja de Coríntios, ele quer dizer todos os membros que participavam dali. Então, é visto como uma comunidade, aquele grupo, aquela comunidade que adorava, parava para adorar a Deus. Né? Então, no Novo Testamento, ele já vem vindo com um significado diferente. Não mais com aquele significado só de se reunir para decidir algo, e sim se reunir como um corpo em si. E aí tem Efésios, né, Efésios 1, 22, 23, que a igreja é vista como corpo de Cristo. A gente vem vendo que aquele sentido de uma igreja, de uma eclésia, vem se transformando a partir de Cristo. Então, a gente não vê mais a eclésia como somente uma reunião para resolver algo. Aí, como o Manuel sempre fala, né, uma coisa assim, aqui a igreja não é um clube social. Usa muito esse termo. Então, a gente aqui não é um clube social. A gente não está aqui só para conversar, só para bater papo, né, para falar dos nossos problemas. Não. Estamos aqui, o sentido fundamental da igreja, do corpo de Cristo, é a adoração a Cristo, é ou não é? Se nós estamos aqui, estamos para adorar. É ou não é? Claro que a gente conversa, que a gente expõe nossos problemas, tem nossos relacionamentos, mas o objetivo do corpo é a adoração a Cristo. As outras coisas eu digo que é benefício da adoração a Cristo. É benefício. Né? Então, você vê que a partir de Cristo, o corpo de Cristo vem mudando o sentido. A igreja vem mudando o sentido, a eclésia vai mudando o sentido. Eis aí a questão de se ter a reverência, né? Vem a igreja, é a escola bíblica, mas é um lugar para adorar, é um momento de adorar. Então, não é para a gente cochilar hoje, não é para a gente estar no celular, né? Não é para estar... Tudo bem que se dialogue, se discuta até alguma coisa, se comente até do que está sendo estudado, falado, mas não ficar, né, em paralelo, porque, principalmente se numa escola secular, a gente, como professora, não aceita, não acha de acordo estar ali em paralelo o tempo todo, PPP, quanto mais na igreja, né? Está sendo,
trazendo essa parte. Obrigado pela contribuição. A gente estava falando da reunião. A igreja passa agora, quando a gente está fazendo a leitura, a gente tem o olhar da igreja como cada um de nós. E aí a gente já passa a ter eclesiologia dessa forma. Aí eu estudo sobre quem somos como igreja, qual a nossa missão e como devemos viver, né? Já que é eclesiologia, é o estudo da igreja, então é o estudo de quem somos, né? Então a nossa postura, quem somos? A gente passa num lugar e tem aquelas plaquinhas assim, ó, você está sendo filmado. Aí a pessoa pode estar fazendo o que for, ela sabe que está sendo filmado, torta. Mas nós temos que saber que nós somos filmados o tempo inteiro. E que a nossa postura tem que ser a mesma o tempo inteiro. Claro, nós não somos robô, mas ninguém está pedindo para ninguém ser robô. Nós estamos pedindo para que a gente permaneça sempre parecido com Cristo. Que as pessoas vejam em nossas atitudes Cristo em nossas vidas. Né? Não é que você não vai falhar, você não vai errar, você não vai pedir desculpa. E ver Cristo em nossas vidas é a gente ter a capacidade de dizer, eu errei, me desculpe, não vou fazer mais, sabe? Vou lutar contra a minha natureza e não vou fazer. Porque é esse testemunho que o outro vê. E se você não volta, vai pedir desculpa, que nada. Vai ter de você. E vai ter de quem? Da igreja. Minha mãe sempre fala que crente não pode ter nenhum nada a ver. Nada a ver não é a palavra certa de crente, não. Nada a ver. Então, quando alguém tem nada a ver comigo, eu já falo, isso não é de crente. É tudo a ver, porque a gente tem que estar vigiando o tempo inteiro, né? E essa questão do perdão também, se permita, né, voltar e perdoar. Então, a eclesiologia a gente vai ver dessa forma. É o estudo sobre quem somos como igreja, qual o nosso papel, qual a nossa missão. No Novo Testamento também, a igreja ela tem um sentido universal. Está lá em Mateus 16, versículo 18. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra, e nem a morte poderá vencê-la. É isso? Pronto, Jesus é a pedra fundamental, né? Quando ele falou assim sobre essa pedra, que a gente sabe que é a partir de Pedro, né? Depois que Jesus morreu, coube a Pedro a missão de seguir adiante, também a missão, junto com os outros discípulos, né? Então, a igreja é vista no sentido universal. Não mais só a comunidade de Paripe, os irmãos que estão em Paripe, mas aqueles que estão fora do nosso país também é visto como igreja, como nossos irmãos, como corpo de Cristo. Então, a gente sabe que a gente tem outros irmãos que a gente vai ver na glória, a gente nem conhece, mas que estão lá e são igreja. São o corpo de Cristo. São nossos irmãos, né? Que juntos no céu formaremos um único corpo, uma única igreja. Aqui, hoje, de forma um local, né, um no lugar, um em outro, mas com um propósito, um só sentido, adoração a Deus. E Jesus é essa pedra angular. Jesus é a pedra fundamental. E aí, na hora que eu estava estudando o livro, né, eu estava ajeitando, organizando os slides, aí eu vi uma mensagem. E aí eu até anotei, fala assim, a igreja não é o lugar que frequentamos todos os domingos, mas uma vida que vivemos todos os dias. Forte, né? Eu sempre me pergunto, quem sou eu na segunda? Porque no domingo está todo mundo aqui rindo, brincando, todo mundo crente. Mas na segunda-feira, no seu local de trabalho, na sua casa, quando alguém pede seu pé, com sua família, né? Essa semana alguém me ligou e aí falou assim para mim, Lu, eu quero um conselho. O que é que eu devo fazer? Eu já entreguei na mão de Deus. E eu faço o que agora? Eu falei, você entregou como?
Ah, entreguei. Eu falei, você orou, tá orando? Não, já entreguei. Eu falei, você não entregou nada. Porque às vezes a gente diz, entregar, eu vou estar orando todo dia. Porque às vezes a gente traz isso. Já entreguei, como se Deus fosse. Como se a gente assim, ou a gente quer fazer algo com alguém, você entrega a Deus, sabe? Aquela questão. Ou eu já entreguei. Pode ser uma bênção, sabe? Alguma coisa assim. Mas às vezes com tanto medo de que dê certo, ou porque não acredita. E se acontecer, tá vendo que eu entreguei? Mas nesse sentido. Aí eu falei, você pode orar, pode não orar todo dia, para também não trazer em você ansiedade. Mas ore. Você entregar a Deus não significa que você orar, você está tomando da mão dele. Você vai conversar com ele, ter intimidade, e vai perguntar até a ele qual é a vontade dele. O que a gente não pode é parar. Nós somos a igreja aqui, a Bíblia que todo mundo lê. Eu não sei qual foi o problema, ela não me contou, ela entregou. Né? Mas a gente tem que saber o que Deus quer. Eu continue orando? Por isso, por esse propósito ou não? Sabe? Então, quem sou eu na segunda? Mas, então, a igreja não é o lugar que frequentamos todos os domingos, mas uma vida que vivemos todos os dias. Então, isso é eclesiologia. Né? E muitas vezes a gente também tem que estar em oração para dar uma resposta, muitas vezes, quando alguém vem com uma pergunta, e muitas vezes as pessoas vêm querendo ouvir a resposta que ela quer. E a gente tem que estar em oração para não responder o que ela quer, mas se não tiver resposta naquela hora, até pense. Eu tenho uma colega que ela fala assim, Lu, você fala muito, você está calado. Eu falo, nessa hora eu estou perguntando a Deus. Porque a minha vontade é ela de dar a resposta que eu quero. A igreja, todos têm um papel. A igreja não é o lugar que frequentamos, é o que somos, que eu falei. Então, todos aqui, nós temos um papel. Nós somos um corpo. Nós temos que estar conectados. Cristiane estava falando sobre relacionamento. E Dalina comentou de chegar, conversar, né, com o irmão. A gente está se referindo, está tendo a mensagem. E a gente está aqui no Tererê, TTT. E eu confesso a vocês que fiz isso muitas vezes, de estar conversando. E a maturidade, o próprio Espírito Santo, eu agradeço a Deus, pessoas que sempre estiveram orando por mim, como que diz, menina, pelo amor de Deus, eu oro pela sua vida. Ela nunca me falou, mas irmã Giralva é aquela pessoa que toda vez que eu chegava na igreja, eu sentia um abraço. E muitas vezes a gente se acha inadequada para tantas coisas, sabe, gente? Sabe, o jeito, falar. E ela me abraçava, quando eu digo assim, nossa, eu sou fruto de oração dela. Porque acho que ela me amava quando eu achava que muita gente tolerava, porque eu sou muito falante e eu, às vezes, atrapalhava. Porque eu lembrava de uma coisa e eu tenho que falar agora. E aí, tinha que falar. Mas a gente tem que vigiar nisso. Porque hoje a gente se comporta, a gente não fala aqui. Mas a gente fala no celular, no culto. A gente não precisa abrir a boca para atrapalhar o irmão ao lado. Mas você está se atrapalhando. Você não está vivendo aquilo que deveria viver na presença do Senhor. Não adianta dizer que não conversa e toda hora sai para beber água. Não é sermão, não, gente. É porque a gente está falando da igreja. Né? Que somos nós, isso eu estou falando para mim. Né? Aí sai toda hora beber água, sai toda hora sente tudo, menos o que a palavra... Eu sei que viver não é um sentimento, de estar na igreja não é um sentimento, mas a gente não pode entrar aqui todo domingo e sair da mesma forma. Senão a semana vai continuar... Aqui tem que ser alimento. Você vem, se alimenta, renova, para enfrentar uma nova semana. Que muitas vezes a gente nem se vê. Né? Vá, pelo amor de Deus. Aí, como ela falou, né, que nós somos... Falou que segunda-feira, né, que tipo de igreja nós somos? Nós somos igreja quando estamos aqui, reunidos, né? Mas aí vem do sentido do que a gente leu na estante, né? Que a igreja é o corpo de Cristo. Se somos o corpo de Cristo, temos que fazer o que Cristo ordenou, que é completar a missão. E qual é a completar a missão? O ide, né? O fazer discípulos.
Então, a gente precisa continuar fazendo com que esse corpo de Cristo se complete. Se a gente tem ainda pessoas aí para poder evangelizar, pessoas que precisam ser alcançadas pela palavra de Deus, significa que esse corpo não está completo. Percebeu? Não está completo. E precisa se completar. E para se completar, a gente tem que fazer. Percebeu? Porque foi nos dado a ordem, foi nos dado a missão de fazer. Jesus começou, Jesus foi a pedra, né? Jesus foi a base principal, e agora ele deixou, não, agora é você. Eu já lhe ensinei, eu já lhe instruí, é a sua vez. Então, a gente precisa fazer parte desse corpo e continuar completando essa missão que nos foi dada por Cristo. Né? Pode seguir. Cristiane, só uma ressalva aí, uma ajuda nessa palavra aí. Eu observo muito as pessoas vivem o cristianismo, né? Luta para viver, mas aqui na igreja é uma coisa e lá fora é outra. No sentido de, em tudo nós temos que estar vigiando, até a questão de se vestir. Estava conversando com um rapaz essa semana sobre a questão de roupa, de como se vestir dentro da igreja. Mas não é só dentro da igreja, é fora também. Tudo isso faz parte, a igreja está em mim. Então, se eu não vivo verdadeiramente Cristo, só vivo na igreja, não adianta. Deu para entender? Então, eu tenho que ver Cristo, a minha roupa, ela tem que ser tanto, posso vestir na igreja como fora da igreja. Claro que em casa é outra história, de repente você pode ficar mais à vontade. Mas esse cuidado que nós temos que ter ao falar com as pessoas, eu já vi muitos casos de pessoas na igreja, é uma coisa, fala, abraça, quando está lá fora, parece que você não existe. Eu venho de outra igreja, e as pessoas que me abraçavam lá quando eu estava lá, hoje não me abraçam mais, porque eu não faço mais parte daquela igreja. Então, isso é um despertar para nós. Muitas vezes as pessoas já afastam aqui da igreja, não está mais, e o momento de nós abraçarmos, nós fazemos o quê? Nos afastamos. Então, viver Cristo a cada dia. A salvação, ela é a cada minuto, porque o tempo todo estamos sujeitos a pecar, o tempo todo. É uma ideia que é muito polêmica, né? E às vezes tem que tomar cuidado enquanto a isso. Tem pessoas que se atrapalham com isso, é polêmico. Aquela ideia de uma vez salvo, salvo para sempre, isso é perigoso. Existe a ideia de que, eu fui salvo, agora eu vivo uma vida. Não, você tem que viver a cada momento. A ideia que tem disso aí, que nem os batistas pregam dessa forma, não prega assim, salvo para sempre dessa forma, eu aceitei, eu fui salvo. Não, aquele que permanece. Se você um dia aceitou e não seguiu, então você não aceitou. Porque aceitar verdadeiramente é seguir a Cristo. É assim que funciona. Então, ser cristão, tanto na igreja como fora, em qualquer lugar, a igreja ela está em mim. Eu sou a igreja. Eu sou vivo a igreja dentro da igreja, quando estou num tempo aqui físico, que não tem nada a ver, eu sou a igreja. Claro que precisamos do tempo aqui para nós nos reunirmos e assim nos fortalecermos uns aos outros. Mas eu tenho que viver essa palavra onde quer que eu esteja, em todo lugar, em todo momento. Vigiar e sem cessar o tempo todo. Isso. Aí parte para nossa próxima fase, que é justamente que a gente percebe que o sentido igreja se perdeu. Porque a igreja primitiva diz lá, o que é a igreja primitiva? A gente como igreja tem que ser, e aí está lá, na doutrina, qual é a nossa doutrina? A palavra de Deus, que nos foi dada. Está se perdendo nas igrejas. O que mais? Isso está em Atos 2, na comunhão. Aí vem o que Cleberson falou, tem se perdido. Na oração, no partir dos pão, na partilha. Então, hoje, a gente percebe que se a gente for ver a igreja primitiva, como de fato começou, já como sentido igreja, corpo de Cristo, hoje em dia a gente vê que muito disso se perdeu. Porque quem vem para a igreja hoje, a maioria é buscando seus próprios interesses. Perdeu-se o interesse de fazer com que Cristo cresça. Ou mais de Cristo, né, que tinha ali, menos a gente. Então, a igreja primitiva, ela traz esse exemplo do que de fato é ser igreja. Do que de fato é ser corpo de Cristo. Aí tem, né, em Atos, tudo que Cristiane falou está em Atos 2, 42 ao 47. Quem poderia ler, por favor? Atos 2, o versículo do 42 até o 47.
Aí vai falar sobre doutrina, comunhão, oração e partilha da igreja primitiva. Eu vou ler. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam da refeição com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. E hoje, como temos que viver? Aí nós estamos falando da igreja primitiva. E como temos que viver hoje? Será que quando eu venho para cá, ou quando eu estou em casa, a igreja sou eu? Agora vamos falar um pouquinho da gente em casa. Será que tiramos esse momento? Será que a gente para assim? Ah, não, todo dia, 9 horas da noite, eu vou desligar a televisão, eu vou sentar no quarto, em algum lugar, vou ler um capítulo da Bíblia, eu vou ler um livro, vou anotar aquilo que eu li, aquele meu resumo. Porque a comunhão, ela começa assim também, você com Cristo, você e você. E aí, quando você está aqui, você tem vontade de aprender mais e mais, porque você, durante a sua semana, você já está assim. Experimente isso. Experimente em casa. Eu não estou dizendo de preparar, porque tem... Aí outra, prepara a pregação de um dia que Deus vai te dar, uma mensagem de EBD, de um dia, de um caderno que estava lá atrás um dia, e Deus vai falar, nossa, quantas pessoas contam isso, né? Eu escrevi esse testemunho, eu escrevi isso, e aí o Senhor hoje permitiu que eu falasse. Mas grave os versículos, anote, busque ao Senhor. Cleber estava falando sobre salvação, sobre santidade. Eu sempre digo, Jesus, e aí a palavra é sobre a igreja, Jesus vai buscar a igreja. E a gente sempre fala assim, a igreja, a sua noiva, a noiva não pode estar de qualquer jeito. Como é que a gente quer estar de qualquer jeito? Como é que a gente quer falar, andar, estar, pensar, viver? Hoje a gente vive em um país que muitas vezes a gente sempre usa aquela palavra que eu fico nervosa, que é o jeitinho brasileiro, a palavra, né? E hoje esse jeitinho brasileiro é muito grande, já era, mas não era tão visível, mas é tão grande dentro da igreja. Aí eu estou falando da igreja, sabe? Então, que a gente tire essa postura, porque quando acontece, gente, algo ruim, e alguém sabe que o crente que fez aquilo, diz logo, olha para o crente. Eu vi uma pregação, e aí o pastor dizia assim, uma coisa que eu já vi muita gente fazer, ouvir, porque ninguém vai falar comigo isso, que eram casais de namorados, e aí assinaram a união estável para comprar um apartamento. Aí o pastor estava contando, mora de aluguel, ou não case, vai orar para saber se é ele, porque o número de pessoas divorciadas hoje são com 1 ano ou 2 anos de casado. Frutos de mentiras que foram plantadas lá atrás e que a própria igreja, quando eu estou falando corpo, sabiam. É uma união estável para um plano, é uma união estável para comprar um apartamento, mas não tem união nenhuma, eles namoram. E aí dá brecha para fazer outras coisas, sabe? Que a gente tem que estar vigiando. Tem uma juventude crescendo, que tem que crescer ouvindo e aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. Sabendo que na igreja não pode usar celular aqui dentro. Sabendo que não pode ficar correndo tanto. É tão bom ver crescer sabendo que está ouvindo. E essas questões do jeitinho brasileiro, ter força para enfrentar, porque não é fácil. São tantas brechas, tantas aberturas, que a gente começa a achar que é tão natural. Né? Então, que a igreja ela tem a comunhão, que a gente tem a doutrina, sabe? Vontade de aprender, baseado em quê? Na nossa bússola. E o que é a bússola? A palavra de Deus.
Aí vem a pergunta: qual a missão? Entendemos que nós somos a igreja. Não é mais só uma reunião para resolver algo. Mas nós somos a igreja. E qual a missão da igreja hoje? Foi nos dado lá atrás, mas que ainda deve continuar. Qual a missão? Pregar. E pregar é o quê? Evangelizar. O que mais? Tá lá em Mateus 28, 19 e 20. Pregar o evangelho, ensinar, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer discípulos. Essa é a nossa missão hoje como igreja. Nós precisamos completar essa missão que a gente tem falado e batido na tecla o tempo todo aqui. Então, a igreja ela precisa continuar firme nessa missão que foi nos dada, para que esse sentido de igreja não se perca. Porque se eu deixo de fazer a minha missão, o sentido de igreja, eu como igreja, se perde. Percebeu? O sentido de igreja, de corpo de Cristo em mim, se perde. Então, eu preciso continuar. Eu preciso cumprir a minha missão, já que eu sou a igreja. Um detalhe aí, que eu, quando falo em Atos, em que as pessoas não repartiram o pão, em vender as suas propriedades para ajudar os outros, reunir, né, a palavra, repartir a palavra também. Então, a igreja primitiva, lá em Atos, ela é um exemplo para nós, é um espelho. Eu olho e vejo de que forma a igreja deve viver, né? Eu tenho olhado para as pessoas que precisam, eu tenho estado lendo a palavra com a minha família, tenho parado para fazer isso. Então, é uma ideia que temos na igreja de Atos de um reavivamento. A gente fala muito hoje sobre reavivamento, mas será que estamos vivendo esse reavivamento? Será que queremos viver esse reavivamento? Porque a igreja de Atos ela é muito clara de como funciona um reavivamento. Ela tá dando a lição de como é que funciona, mostrando como é que funciona verdadeiramente um reavivamento. Então, o reavivamento é essa ideia de você repartir com seu irmão, de você estar junto com a palavra, de você buscar, de você compadecer de seu irmão. É triste ver quando a gente passa próximo da nossa casa, eu digo próximo mesmo, tem pessoas precisando e a gente faz vistas grossas, né? Muitas vezes, próximo do nosso trabalho, a gente passa, às vezes, por uma pessoa que está deitada na rua e nem fala com ela porque é um mendigo. Então, a gente tem que rever tudo isso. Eu falo porque se estamos aprendendo, temos que viver a palavra verdadeiramente. E isso, a igreja de Atos, lá naquele momento, estava vivendo isso. Eles repartiam, ninguém passava dificuldade. Eu fico até feliz que a nossa igreja já tenha feito um pouco disso, né? Ainda precisamos melhorar muito, a gente precisa aprender, estamos aqui para aprender, mas temos repartido no que temos um pouco, mas precisamos fazer mais. Eu estava analisando esses dias, percebendo o quanto tem pessoas que precisam próximo de nós. Eu fui na casa de índio, meu Deus do céu. Um homem que está aqui em nossa igreja, que ajuda, não tem casa. Não tem casa. Onde ele mora é um casebrezinho praticamente descoberto. Então, irmãos, isso me tocou. Eu não tenho dormido direito com isso. A gente vai lá no dia 21 de abril, a gente vai lá ajeitar, dar uma ajeitadinha, como igreja. Então, a gente vê a pessoa próxima de nós, não precisa ir muito longe, não. Perto da gente. E a gente não está tendo noção do que essa pessoa está passando. Então, claro que a igreja vai vestir a camisa, vai se comover. Os irmãos já estão comovidos aqui com a ideia, já falei com muitos irmãos. E nós vamos vestir a camisa e vamos lá ajudar. Porque esse é o papel da igreja. Eu não posso ver uma situação dessa e ficar calado e ficar sem fazer nada. Não dá. Então, se o Deus, o Espírito Santo habita em você, você verdadeiramente é um servo dele, e você quer fazer a vontade dele, tem que se compadecer, que Jesus fazia isso. Ele se compadecia com os que precisavam, ele não deixava passar, não fazia vistas grossas. Então, irmãos, eu sei que ser crente não é ser besta. Eu digo sempre isso, cuidado, porque tem pessoas que se aproveitam da sua boa para se promover, para tirar vantagem da sua boa vontade. Então, tenha cuidado com isso, mas não faça vista grossa com essas situações. Quando vê alguém precisando, nós, como servos de Deus, como cristãos, temos que ajudar, né? Temos que fazer a nossa parte, lembrando da igreja de Atos lá, né? Quando estavam lá reavivados. Marcos fala muito sobre reavivamento aqui, e a ideia de reavivamento que muitos têm não tem nada a ver com reavivamento. Reavivamento é aquilo que eles viveram lá, vendiam as suas propriedades para ajudar o outro. Opa aí. Quando foi que a gente vendeu uma propriedade para ajudar os outros?
Eu sei que a nossa realidade é outra hoje, né? Nós podemos ajudar de outra forma. Eu não estou dizendo para ninguém vir de propriedade, né? Pelo amor de Deus. Viu? Não é essa a ideia, não é a teologia da prosperidade de maneira nenhuma. Não. Mas ajude de acordo com o que você pode ajudar, né? Deus tocar em seu coração. Separe uma parte para ajudar também. A gente percebe que com isso aí que o avivamento não acontece porque o amor está se acabando. E Jesus fala, né? E na Bíblia está, quando Jesus vir, será que encontrará ainda amor no mundo? E a gente percebe que esse avivamento parte do amor também. O amor de Deus no coração do ser humano, o amor de Deus no nosso coração como servos de Deus. E a gente, às vezes, tem muito olhado para a gente, esquecido do próximo. Então, para que haja, de fato, esse avivamento na igreja, o amor precisa habitar aqui. Quando eu digo aqui, estou dizendo a gente como corpo de Cristo. Né? Não que aqui não tenha, né? Mas precisa ter mais. Ainda está pouco. Aí, como o Cleberson falou, né? A gente sabe que a nossa missão é fazer. Né? Mas a gente deixa a mercê aí. Pessoas próximas, né, que estão precisando. Não é nem longe, não vou fazer só pelos que estão de fora, assim, os daqui, né, que estão precisando, que estão ali próximo. Né? Eu lembro que quando eu era adolescente, mais ou menos uns 12 para 13 anos, a casa da gente era uma casa bem simples, né, pequena, e aí o pastor Itaguaraci, juntou com a igreja para ajudar a construir lá em casa. E a gente pegou a gente, só a igreja, né, juntou todo mundo, cada um deu uma coisinha, ajudou para construir lá. Aí pegou a gente, não tinha para onde ir, botou a gente lá na igreja, e a gente ficou morando na igreja até construir. Percebeu? Isso é o amor. É o partilhar. Né? Isso, para mim, poxa, foi ótimo para mim. Né? Isso me ajudou a crescer espiritualmente. Então, quando a gente faz isso pelo nosso irmão, a gente está ajudando também nosso irmão a crescer espiritualmente. Emanuel tinha uma pergunta? Já falou? Pronto. Quer falar, Lu? Eu fiquei parada, assim, com o índio. Porque pela profissão dele também, aí é por isso que eu fiquei. Mas, voltando para a gente em relação como igreja, o relacionamento agora trazendo para a gente como ele é importante. Tem pessoas que, às vezes, chegam em uma igreja e dizem assim, para que esse momento do café? Ele é tão importante para nossas vidas. É o momento que a gente tem de olhar um no olho do outro, de abraçar o outro. Porque a gente passa uma semana tão corrida que, às vezes, termina o culto e a gente não percebe. Quantas vezes eu estou com as crianças, quando ficava mais com as crianças, já chegava, já ia para as crianças. Aí, quando eu saía de lá, metade da igreja já tinha ido embora. E eu não via. Né? E aí vai passando. E, às vezes, a pessoa está com tantos problemas que, muitas vezes, ela vai procurar ajuda ou conversar e pessoas que, muitas vezes, não vão ajudar com palavras que edifiquem, que tenham uma direção. Por isso que nós precisamos ter esse relacionamento. Não é só com o que a gente está discipulando, que tem aqui na igreja, a gente trabalha o relacionamento discipulador. Mas o relacionamento conosco, sabe? De conversar, de saber de como é que você está, de cuidar, para que a gente não se assuste tanto com um problema ou com uma história do outro, porque nós estamos tão próximos. E eu sei que muita gente, para falar algo, precisa ter intimidade. E que possamos também. Acho que é por isso que eu gosto de chamar de irmão e irmã. Tem gente que não gosta, não, mas eu gosto. Que acho que dá aquela questão do grudar, sabe? Ela é irmã da minha igreja. Minha irmã ali, pessoal. Minha irmã acho que é alguém bem idoso. Pronto. No texto, o autor, ele conta para a gente entender o sentido da igreja, do ser igreja, e das aplicações que o Lúcio vai falar daqui a pouquinho. Né? Que não é, ele fala de um turista. Um turista, ele vai
numa determinada cidade, e aí ele não conhece nada. E aí ele pega o mapa lá da cidade para conhecer. Ele percebe que na cidade tem as ruas. Que dessas ruas tem os metrôs, tem os rios, e aí tem várias, é como se fosse uma ramificação. A mesma coisa é a igreja. Somos nós. Para a gente estar no corpo de Cristo, a gente precisa conhecer tudo sobre Deus, tudo sobre a palavra de Deus. Não adianta a gente querer ser turista dentro da igreja. Aí, como o Lu falou agora, não saber o problema do outro, né? É ser turista. Eu estou aqui porque eu sou turista. Não, a gente precisa, para a gente se aprofundar nas coisas de Deus, a gente precisa buscar, é ou não é? Para a gente se aprofundar naquilo que Deus quer e entender a nossa missão, a gente precisa estudar. Porque a gente também não pode ser leigo nas coisas. A gente precisa querer conhecer, querer saber mais sobre a palavra de Deus, sobre como é que a gente tem que agir com o outro, com Deus, consigo mesmo. Então, a gente precisa estar em todas essas ramificações. Então, a gente percebe que se a gente só pegar um único caminho e ali, não, eu vou por aqui, só vou para a igreja, eu vou para o templo, né? Que já acha que é igreja. Vou para o templo, estou lá como turista, mas eu não quero conhecer profundamente. Então, a gente precisa se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. A gente precisa se aprofundar na oração. A gente precisa se aprofundar em conhecer a si mesmo diante de Deus. E a nossa missão, como é que eu posso, como igreja, como é que eu vou aplicar aquilo que Deus quer que eu aplique? Aí ele vai falar agora. Tem a aplicação da igreja. Nessa aplicação, eu vou deixar como uma pergunta, para que cada um, acho que por causa mais do horário, possa fazer. Nós estamos falando sobre eclesiologia, que é o estudo da igreja, é o estudo de como eu me comporto, porque eu sou a igreja, né? Sobre a origem, como era antigamente, como é hoje. E aí vem 3 perguntas. Eu faço parte da igreja? Eu estou vivendo como igreja? Eu estou cumprindo minha missão? E de pregar o evangelho a todos, né? E nós estamos fazendo isso no nosso dia a dia, ou estamos desistindo das pessoas? Ou a igreja é só um clube social, ou eu só evangelizo aquele que é igual a mim. É igual a mim que eu falo assim, está no mesmo dia do trabalho, mora no mesmo lugar que eu, ou é crente, porque hoje em dia crente está evangelizando crente, né? Você quer ir lá na igreja? É crente evangelizando crente, eu não entendo isso, não. Eu vou naquela igreja, eu vou lá. Eu estou na igreja. Né? Então, de que forma, né? Eu estou cumprindo a missão. Então, que cada um se examine. Porque tudo que eu estou falando aqui, antes da gente estudar, a gente primeiro olha para a nossa vida. Talvez por eu ser professora, a Cris também, a gente é vigiado o tempo todo. Porque cada sala, a gente tem não sei quantos alunos ali olhando, sabe? O tempo todo. A gente já viu, não é nem dizer, porque o mundo tem um crente que é só a capa, né? Aquilo que ele vê. Tanto que tem aquele penteado de crente, o jeito de crente, cocó de crente. Eu não faço cocó, gente. Então, eu sempre tive uma situação difícil. É boa, né? Aí eu falei, tem um bocado, mas só tem uma só. Mas, assim, se eu não estivesse vigiando, Sim. que eu falei, vixe, eu vou trabalhar com essa pessoa, então, oh Deus, toma a frente. Mas se eu não estivesse vigiando, realmente, ao pernão. Verdade, amigo. Poderia fazer isso? Poderia. Mas aí ele tomou aquele choque. Ele sabe que eu vou para a igreja, ele sabe que eu sou casado com Cristirene. Mas naquele momento ali eu percebi que era um teste para ver se eu estava ligado ou não. Né? E eu poderia, na empolgação, né? Pô, é mesmo para lá? Olha, para que coisa. Não, meu amigo, realmente tem muita mulher, mas eu só tenho uma só. Amém. Mas eu poderia ter dado o testemunho errado. Poderia ou não poderia?
Então, a gente tem que estar vigiando em relação a isso. Por causa de uma observação, um ponto de vista, a gente pode estar pecando isso aí. Aí o cara ia dizer, não ia falar na hora, ele dizia, ó, pai, tá vendo? Olha o crente ali, ó. Como eu falei aqui, ele se empolgou e já... Entendeu? Tem que tomar cuidado. A gente vê muito aquele versículo falando, né, que o inimigo ele está ao nosso derredor, buscando onde pode nos tragar. A gente acha que, de fato, é só o inimigo. Esquece que ele pode usar outros para fazer isso, para chegar perto da gente. Percebeu? Então, a gente esquece, muitas vezes, disso. Aí, acaba caindo em ciladas, porque a gente fica ali só esperando que seja o inimigo ao derredor. Vou esperar ele pular cerca e chegar perto. Né? Ele está lá ao derredor, ainda não tá perto de mim, não. Enquanto ele pode ir lá, ó, ele não entra, mas ele influencia outros que estão mais próximos, que a gente dá intimidade. Né? Que a gente dá intimidade, que a gente vê, que acha até que é amigos. Né? E aí ele vai e usa esses amigos, esses que diz que estão ali perto da gente. Então, a gente tem que vigiar. Nos cursos de quarta-feira mesmo, uma maravilha, né, Clevison? Quem não vem está perdendo. Os cursos de quarta-feira aqui é fogo puro. E aí, Marcos, é que mais sabe aí, ó, fogo puro, muito bom, muito bom. E aí a gente falou, quando falou assim, que muitos hoje em dia, o Manuel falou, quer pregar a igreja, não quer pregar Cristo. Venha para a igreja X, que a igreja X resolve. E a gente falou sobre isso aqui na quarta-feira, né? Que não é a igreja X que vai resolver, quem tem que resolver é Deus. E muitos aí fora estão pregando, não, igreja tal não resolveu, não, venha para a minha, que a minha resolve. Esquece Deus, né? Aí, cadê Deus ali? Percebeu? Cadê Deus? Você não está aplicando a igreja, você não está sendo a igreja, não está vivendo como igreja. Quando você coloca a eclésia templo no lugar do igreja corpo. E isso é pegar a eclésia, templo, local lá, e transformar em corpo. E não é corpo. Corpo somos nós. Então, Cristo vive em nós. Quer convidar alguém? Convide. Está passando por problema? Vá para uma igreja evangélica, para um corpo de Cristo, que lá Deus vai resolver. É Deus que resolve. Igreja, eclésia como templo, não resolve nada. Né? E aí a gente sabe que nós somos escolhidos de Deus. Nós temos um propósito. E nós precisamos viver em Deus para que esse propósito se cumpra. Agora, antes de fechar, né, encerrar, é o que o Emanuel falou, né? Talvez esse mesmo colega depois o acusasse. Ele falou, ele brincou, tudo bem. Depois de um tempo, você não é crente? Não tem coisa pior do que isso. Você não é crente? Falar pra gente uma coisa dessa assim. Como se crente a gente não tivesse um momento de falar, um momento de brincar. Mas a gente sabe que também que precisamos vigiar, como que a gente falou, que nós somos escolhidos. Né? Então, por mais que a gente... se não normaliza a questão de que nós sabemos que nós somos pecadores, mas erramos, a gente está perdoado. E aí fica aquela coisa normalizada, e amanhã pecar de novo, e aí perde a sensibilidade depois do que é o erro. Então, que a gente venha lutar todo dia. E aí, antes de chamar o irmão Cleves para orar, e Cristiane terminar também, a igreja ela não é perfeita, mas é o projeto de Deus para transformar vidas. E nós fazemos parte dela. Quando está ali que ela não é perfeita, ela está se referindo a nós. Que nós não somos perfeitos. Mas é um projeto de Deus. Nós somos um projeto de Deus. E para transformar vidas. Por isso que a gente vai, conversa com a pessoa, ela muitas vezes vem em nós, falar, eu quero sentir o gosto, né? E caminhar, sentir esse perfume. No próximo domingo, esse livro ele vai continuar, esse mês de abril inteiro. No próximo domingo tem o capítulo 3, esse foi o capítulo 2.
o que é eclesiologia, que é o estudo da igreja. Aí o capítulo 3 é a igreja, o corpo que cresce. De que forma ele cresce? A pregação de Jesus está aí. E encerrando com o pastor Jussara, a igreja, família de Deus. Amém? Se é família, tem filhos. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Então vamos colocar em prática aí no que aprendemos, né? Estamos aqui para aprender e pôr em prática o que a palavra diz. Então, vamos pedir a Deus que nos dê força e capacidade de assim fazê-lo. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem, esse estudo, em que podemos aprender tantas coisas, Senhor. Senhor, que nós venhamos a pôr em prática, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a viver verdadeiramente a Tua palavra. Muitas vezes, Senhor, o nosso eu, a nossa carne não quer. Como Paulo dizia, o mal que está em mim que eu não devo fazer, eu faço. Mas o bem que eu deveria fazer, assim não faço. Mas que não venhamos usar isso como pretexto, Senhor. Mas que possamos lutar como o apóstolo Paulo lutava para fazer a Tua palavra, viver a Tua palavra. E assim, meu Pai, nos ensina. Espírito Santo, cada dia incomoda o nosso coração para fazer as coisas de acordo com a Tua vontade. E assim eu te agradeço, Senhor, por esse estudo. E assim, Senhor, nos prepara para mais tarde ouvir também o culto, começar o culto e assim a Te adorar em espírito e em verdade. Que tudo que venha a ser feito, Senhor, seja para honrar e glorificar o Teu nome. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.